Boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasnor e hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Então, gente, o ciclo menstrual, ele tem uma organização sustentada por duas regiões importantes que ficam na cabeça e não na área genital. O hipotálamo e a hipófise, os dois que vocês estão testemunhando na imagem aí. O hipotálamo é um centro nervoso, né? Então faz uma diversidade outra de funções, e aqui a hipófise, que é a estrutura controlada, né, pelo hipotálamo. A hipófise é uma glândula, né? O pessoal está voltando aqui. O pessoal costuma chamar a hipófise, que também vai executar uma série de outras funções, como crescimento, controle de tireoide, enfim. Mas a hipófise, também chamada de pituitária, é uma glândula que, em função disso, o pessoal costuma chamar ela até de glândula mestra, por conta dessa diversidade funcional dela. Bom, o que acontece de verdade é o hipotálamo ele solta fatores de liberação que vão agir na hipófise, que vocês viram que está logo embaixo dele. E a hipófise, em resposta a isso, vai soltar suas gonadotrofinas, ou seja, são hormônios que vão induzir o ovário a soltar os hormônios dele. Então vocês vão ver que o ciclo menstrual é muito uma trama hormonal que vai envolver esses quatro hormônios que vocês estão lendo aí, ó. O FSH e o LH, né, que são hormônios que estão ligados aqui, ó, são hormônios hipofisários, e o estrógeno e a progesterona, que são dois hormônios produzidos pelo ovário. Bom, o ciclo menstrual varia muito. Nós vamos usar um ciclo dito regular para efeito de análise aqui. Volta e meia pode ser que eu trate de alguma coisa um pouco acima ou abaixo desse valor de 28 dias. 4 semanas. Dentro dessa lógica de 28 dias, a ovulação é um grande divisor de águas do ciclo. Né? Ocorre por volta do 14º dia, podendo acontecer 2 dias antes, 2 dias depois. O período anterior à ovulação é chamado pré-ovulatório ou fase folicular, enquanto que o período pós-ovulatório é chamado de fase secretora ou fase lútea. Tá? Esses nomes folicular e fase lútea vão se fazer mais esclarecidos nas próximas, quando eu avançar aqui com o conteúdo com vocês. Esse ciclo é de 28 dias, mas eu coloquei aqui que a literatura tem uma variação que vai de 14 até 42 dias. Tá? Então aqui é uma visão geral do ciclo. Então vocês estão vendo que a fase folicular, que é aquela fase pré-ovulatória, é uma fase que começa com a menstruação, tá? E vai até o período ovulatório. Depois do período ovulatório vem a fase lútea, tá? Que é a fase que também a gente chama de secretora ou pós-ovulatória. Por que a ovulação aqui está em 5 dias, tá, gente? O que acontece aqui é que o dia provável no ciclo de 28 é o dia 14, é o dia provável, mas como eu adiantei para vocês, a ovulação pode vir 2 dias antes, 2 dias depois, que é imaginável e até esperado que ocorra essa variação. Por isso que o período ovulatório, ele ocorre aí. Agora, muito cuidado, o período ovulatório, ele não é o período fértil. Na verdade, o período fértil contém o período ovulatório, mas o período fértil ele se estende um pouquinho mais, ele amplia, tá vendo? Ó? Você vê que lá o período ovulatório estaria aqui, né? Do 12º ao 16º, mas aqui prudentemente colocou-se como período fértil algo além, 3 dias depois e de 3 para 4 dias antes. Por que isso, gente? Primeiro porque a ovulação ela pode vir, como eu disse, 2 dias depois, 2 dias antes. E tem 2 outros elementos que ampliam o ciclo, o período fértil, que são os tempos de sobrevivência dos gametas. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o slide anterior. Né? Se o casal tem uma relação aqui, ó, no dia 8 do ciclo, o que acontece? Ainda não tem ovulação. A ovulação, se ela vier precoce, ela vai vir no 12º dia. Acontece que o espermatozoide tem um tempo de sobrevivência que pode chegar até o início do 12º dia. Portanto, o 8º dia, ele acaba sendo um dia de possível gravidez. Por isso, o período fértil faz isso, tá, gente?
ele estende um pouco o período ovulatório, levando em conta o quê? A possibilidade de engravidar. Ora, a possibilidade de engravidar é uma consequência da junção dos gametas. Se os gametas conseguirem se encontrar, então esse período, a partir daquele dia, então aquele período faz parte, aquele momento faz parte do período fértil, tá? Bom, o ciclo ele começa, né, com a secreção hormonal de um hormônio da hipófise. Esse hormônio é o FSH. Esse hormônio ele vai produzir uma resposta, essa resposta é a resposta estrogênica por parte do ovário, e a hipófise, em última resposta a isso, vai soltar o LH. E a progesterona, que é o outro hormônio envolvido, ele vai ficar um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui em cima, né, não apareceu aqui, mas a ideia aqui é que aqui estivesse a hipófise, né, e aqui nessa região o ovário. Então, num primeiro momento, o ciclo se desenvolve mais ou menos nessa sequência. O FSH é o primeiro hormônio a ser efetivamente secretado, que vai provocar a produção do estrógeno, que depois vai provocar a produção do LH. Tá? A produção do LH vai acabar resultando na ovulação. É isso que vai acabar se dando. A gente acaba dizendo que o LH é o verdadeiro hormônio da ovulação. O que quer dizer LH? Tá? O H é de hormônio e o L é de luteinizante. É isso que quer dizer o L de LH. E aqui vocês estão vendo, né, o momento da ovulação. Isso aqui é a parede do ovário e aqui a saída do ovócito 2, né, coisa que na gametogênese feminina a gente já discutiu. E aqui já aproveitando, né, porque está identificado aqui, essa estrutura aqui era uma estrutura que continha o gameta. Seria isso aqui tudo é células, são células miudinhas. Tá? Essas células são chamadas de células foliculares. E vocês vejam que o ovócito já saiu, mas essas células foliculares elas vão se rearranjando e elas ficam inclusive com um aspecto meio amarelado. E por isso essa estrutura que fica dentro do ovário passa a se chamar corpo amarelo ou corpo lúteo. E por isso que a segunda fase é chamada de fase lútea, né? Por conta disso, né? Por conta do corpo lúteo, que é essa estrutura como se fosse um resíduo, mas um resíduo fisiologicamente ativo dessas células foliculares que continham lá o gameta. A função do corpo amarelo é exatamente produzir os hormônios progesterona e estrógeno, que vão ser hormônios muito importantes para o desenvolvimento uterino na segunda fase do ciclo, na terceira fase, se a gente colocar o período ovulatório como uma fase, para que o útero se desenvolva, para que uma futura gestação se dê ali. Ó. Essa é a ideia. Quando ocorre uma secreção maciça de progesterona e estrógeno, esses hormônios em conjunto, eles acabam fazendo um efeito chamado feedback negativo. Ou seja, eles inibem a hipófise que estavam soltando na primeira fase do ciclo o FSH e o LH. Por quê? Porque não há mais essa necessidade de fazer isso. Né? O ciclo já está num outro momento. Essa estrutura final aqui, na parte baixa do slide, é muito importante. Por quê? Porque pensando fisiologicamente nessa ação, progesterona e estrógeno inibindo a hipófise, o que vai acontecer, gente? Foi exatamente isso que inspirou, vamos colocar assim, a indústria farmacêutica a desenvolver a pílula anticoncepcional, que aí é uma outra aula que vamos ver. Então, aqui mais ou menos essa dinâmica relacional, né, do hipotálamo, né, induzindo aqui a hipófise a liberar o LH, tá vendo? Ó? E o LH é aquele hormônio que vai acabar promovendo a ovulação e, consequentemente, a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo o que vai fazer? Vai soltar progesterona e estrógeno, como vocês estão vendo ali na parte baixa do slide. Bom, aqui então é um pouco do resumo do que se dá no período do ciclo menstrual. Né? Então, olha só o que acontece, gente. Isso aqui é o interior do ovário e essas células são chamadas de folículos primários. Aqui dentro, a organização é simples. Aqui fora, células foliculares, aquelas células miudinhas, e aqui dentro, o futuro gameta. Aqui,
ainda um ovócito 1, tá? Aí, gente, olha lá o que vai acontecendo. À medida que a fase folicular, que é a fase inicial, vai se dando, uma dessas estruturas chamadas folículos, ela vai envolvendo, tá vendo? Ó? Então, o que vai acontecendo? Tanto as células foliculares, que são essas células externas, elas proliferam, quanto ocorre a meiose lá dentro, né? Então, o ovócito 1 vai se transformar em ovócito 2, e essa parte vermelha é um líquido que vai acumulando, vai desenvolvendo até chegar num certo estágio de maturação. Então, esse período que vai aqui desse folículo dito primário para esse folículo que é um folículo maduro ou secundário, isso aqui são os primeiros 14 dias do ciclo de 28. Quando vem o LH, é um hormônio da hipófise, aí ocorre a ovulação, que é aquilo que eu tinha mostrado antes para vocês. Aí sai o ovócito para dentro da tuba. O folículo rompe, mas lembre que as células foliculares, elas não saem, elas acabam se rearranjando, formando o corpo amarelo, o corpo lúteo, que vai fazer a produção de estrogênica e de progesterona para desenvolver o útero. Se a mulher não ficar grávida, 10 dias depois, esse corpo lúteo acaba morrendo e, consequentemente, a produção de progesterona e estrógeno cai. É isso que vai fazer com que a menstruação se dê, tá? Essa queda hormonal. Aqui, de novo, todo esse transcurso, ó, desde os folículos primários, tá vendo? Ó, até o desenvolvimento. Lembrando que quem vai fazer esse desenvolvimento do folículo vai ser o FSH, por isso que o hormônio se chama FSH, que quer dizer H de hormônio, F de folículo e S de estimulante. Então, ele é hormônio folículo estimulante. Ele vai fazer com que esses folículos primários cheguem, né, num grau de desenvolvimento que é como esse aqui embaixo, ó. Perdão, aqui, ó, né? E aqui você vê que já é o ovócito secundário, ou seja, já teve a meiose 1, né? A meiose 1 já se deu. Então, aqui ocorre a ovulação por ação daquele outro hormônio que é o LH, tá? E aqui sai o ovócito, lembrando que o resíduo permanece e forma o corpo lúteo. Aqui, ó, ele está sinalizando que o corpo lúteo já vai entrar em degeneração. Por que vai entrar em degeneração? Porque a mulher não ficou grávida. Se a mulher ficar grávida, o corpo lúteo ele não degenera aqui, tá? Ele vai ficar até mais ou menos o 5º mês gestacional, entre o 3º e o 5º mês gestacional. Gente, aqui então a visão dos hormônios, tá vendo? Olha lá que eu falei, o FSH dá uma subida primeiro, ele até chega a dar um segundo pico aqui, ajudando na ovulação. O LH faz a ovulação e esses hormônios depois eles são inibidos no final por causa daquilo que eu expliquei, né? Da secreção da progesterona e do estrógeno. Então, isso fica a curva dos hormônios, né, das concentrações sanguíneas de FSH e LH. E aqui, as concentrações de estrógeno e progesterona, tá vendo? Então, você vê o estrógeno ele tem um pico, né, na fase pré-ovulatória e volta a ter um pico na fase pós-ovulatória, enquanto a progesterona só tem um pico pós-ovulatório. Esses picos aqui se dão em função da secreção pelo corpo amarelo. Né? O que esses hormônios fazem especificamente? O estrógeno, vocês estão vendo que ele aumenta o tecido, ele tem essa questão de aumentar o tecido, o estrogênio, e a progesterona, ela aumenta o número de vasos sanguíneos e também glândulas secretoras da região. Por isso, essas funções do estrógeno e da progesterona que vão compor a pílula, por isso que esses hormônios lá na pílula, quando dados de uma maneira a mais, né, e, enfim, isso pode se tornar problemático lá na frente. Você vê que o estrogênio, ele é um hormônio que induz aumento celular, por isso potencialmente o estrogênio pode estar ligado com câncer, com aumento de incidência de câncer, e a progesterona mexe com circulação. Por isso, a progesterona aumenta alguns riscos no sistema cardiovascular. Então, isso tem que ser muito bem planejado quando se tem uma ideia de fazer um uso prolongado de pílulas. Tá? E aqui, então, uma visão completa, né, da oscilação hormonal. Então, vamos lá, gente. O que a gente observa aqui? Ó? Em azul, esse hormônio que tem 2 picos, tá? Quem vai ser esse hormônio com os 2 picos, né? Esse aqui, ó, o azul é o estrógeno, né?
Esse que aumenta primeiro aqui é o FSH, tá vendo? Ele vai dar um segundo pico aqui para ajudar o LH na ovulação. O abóbora é o LH, que faz aquele pico para ovular. E o roxo é a progesterona, que só aparece na segunda metade do ciclo. Aqui eu peguei esse esquema pronto, né? Ele está chamando de ciclo uterino, mas é melhor o termo ciclo menstrual, né? Então, vamos ver se vocês entenderam. Tá? Então, aqui tem os 4 hormônios envolvidos no ciclo, mas só que eles estão omitidos aí com número. Quem é o número 1? Tá? O primeiro hormônio que vai agir é o FSH. Tá? O 2, gente, o 2 é um hormônio que vai provocar a formação do corpo amarelo, induzir o processo de ovulação, tá vendo? Ó? Com a formação do corpo amarelo. É o hormônio luteinizante, que vai favorecer a formação do corpo lúteo, que também é chamado de corpo amarelo. Então, esse 2 é o LH. O folículo, né? Você vê, ó, o 3 é um hormônio do folículo. Então, esse hormônio é o estrógeno, tá? É o estrógeno. Você vê, não, mas você disse que o LH é o hormônio da ovulação. Sim, mas olha aqui, ó. Esse hormônio está vindo do folículo e não da hipófise. O LH é o hormônio da hipófise. Tá? Então, 2 é o LH, o 3 é o estrógeno, que vai ser liberado, enfim. E o 4 é a progesterona, que só é liberada pelo corpo amarelo. Se bem que o 4 poderia ser também o estrógeno, né? Porque ocorre aquela segunda liberação, como eu falei para vocês. Bom, para fechar, o nome do ciclo é ciclo menstrual, por quê? Porque remete, obviamente, à questão da menstruação. No mundo todo, gente, a menstruação ocorre em quase 2 bilhões de humanos, que são, obviamente, mulheres que estão na idade de menstruar. Por quê? Porque estão em etapa reprodutiva. São dados de 2017. Isso corresponde a que 26% da população mundial acaba menstruando. O total, né, da duração da menstruação por ano, somando todos os ciclos do ano, tá, dá, como vocês estão vendo, mais de 2 meses no ano potencialmente menstruando. Agora eu botei aqui para descontrair, mas também para ajudar, os menstrumitos. Tá? O que são os menstrumitos? Tá? São mitos sobre a menstruação. Então, a menstruação não é o resultado da morte do gameta. Tá? Botei um fundo vermelho para deixar isso claro para vocês. Não é resultado da morte do gameta. Menstruação é uma descamação da parede uterina. Por quê? Porque o corpo amarelo morreu. Por quê? Porque não houve gravidez. E aí, porque não houve fecundação. Né? E aí, o que acontece? Com a morte do corpo amarelo, a progesterona e o estrógeno não são feitos. Então, toda aquela sustentação vascular e tecidual que foram dados, respectivamente, pela progesterona e pelo estrógeno, não se dá mais. E aí, toda aquela camada se desconfigura. E isso caracteriza a menstruação. O gameta morre 2 dias, mais ou menos, no máximo, depois de ser ovulado, o gameta feminino, nesse caso. E não é a morte dele que gera menstruação. Muita gente acredita nisso, isso aparece muito em prova e não é verdade. É um menstrumito. E o outro menstrumito que eu queria chamar a atenção de vocês é que a menstruação, esse menstrumito eu inventei essa palavra, viu, gente? Então, vocês não vão provavelmente achar em lugar nenhum. A menstruação não marca o fim do ciclo menstrual. Tome muito cuidado com isso. A menstruação não marca o fim do ciclo. Muito pelo contrário. A menstruação marca o início do ciclo. É exatamente o contrário. Ou seja, o primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo. Valeu? Então é isso aí, gente. Tchau!